Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos. Eu sou a professora Veridiadna Albuquerque e vamos a mais uma aula de educação ambiental. Antes de começar o nosso tema da aula de hoje, nós vamos realizar a correção de algumas questões referentes ao assunto da aula passada. Nessa primeira questão, diz o seguinte: o derramamento de petróleo no mar é um problema ambiental grave que merece atenção. Um dos piores vazamentos de petróleo que já ocorreram no planeta foi no Golfo do México em 2010, onde cerca de 5 milhões de barris de petróleo foram lançados nas águas. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a única alternativa que não indica uma consequência da poluição no mar por petróleo. Então, vocês iriam analisar as alternativas e iriam verificar a única alternativa que não indica uma consequência, um problema relacionado à poluição do mar em relação ao petróleo. Então, quando vocês fossem analisar as alternativas, vocês iriam verificar que a alternativa D, ela fala que aumento da taxa de fotossíntese das algas. Na realidade, ocorre o contrário, ocorre uma diminuição da taxa de fotossíntese das algas, porque o petróleo vai formar uma cobertura e vai impedir que os raios solares penetrem ali naquele ambiente aquático e impeça assim que as algas realizem fotossíntese. Então, a letra correta seria a letra D. A próxima questão diz o seguinte: a contaminação da água é responsável pela morte de várias pessoas anualmente, principalmente crianças menores de 5 anos de idade. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não se refere a uma medida que pode reduzir as mortes por causa da ingestão de água contaminada. Então, a gente verificando as alternativas, a gente chega na alternativa D, que diz que, sempre que possível, aproveitar a água da chuva para fins potáveis. Então, quando ele pede para vocês analisarem as alternativas e marcar a única que não se refere a uma medida para reduzir as mortes por causa da ingestão da água contaminada, a gente observa que seria a letra D, que a gente sabe que a gente não pode simplesmente pegar a água da chuva e utilizar para o nosso consumo, porque ela tem que ser tratada primeiro para que ela possa se tornar uma água potável. Aqui é o gabarito das outras questões para que vocês possam analisar se vocês acertaram ou não. Então, hoje vamos começar o nosso tema da aula 3 de Educação Ambiental. Nós vamos falar sobre educação ambiental na gestão das bacias hidrográficas. Primeiro, a gente vai analisar o que seria uma bacia hidrográfica. A gente vai entender, a gente vai lembrar das aulas de geografia de vocês, que as bacias hidrográficas são formadas por um rio principal e desse rio vai partir alguns afluentes e subafluentes, ou seja, os rios menores que alimentam os afluentes. Então, a bacia hidrográfica é formada por um rio principal e desse rio vão surgir os seus afluentes. O Brasil em si, ele é localizado em uma área bem privilegiada em relação aos seus recursos hídricos. Possui 12% da água doce potável disponível na Terra. Então, querendo ou não, o nosso país ele é altamente privilegiado porque nós temos uma porcentagem boa de água que a gente pode consumir. Qual seria a importância das bacias hidrográficas para o Brasil? Então, a gente costuma dizer que o Brasil ele é privilegiado em relação aos recursos hídricos devido à quantidade de rios, né, que o Brasil possui e de águas subterrâneas existentes no nosso território. Então, o Brasil tem essa riqueza em relação à presença de rios e águas subterrâneas. E esse privilégio
de ter essa riqueza é muito boa em si, porque algumas regiões estão sofrendo hoje devido à grande seca e o processo de desertificação de paisagens. Então, locais estão sendo retirada, né, a parte vegetal e está deixando o ambiente deserto, como se fosse um ambiente destruído, um ambiente danificado. A grande responsabilidade no cuidado dessa água. Toda essa riqueza de água, quando ela é mal administrada ou mal cuidada, pode acabar se tornando exaurível. Então, pode diminuir a sua quantidade. Quando a gente não cuida, quando a gente não administra de maneira correta a água, a gente pode sofrer com a diminuição da mesma ou a água se tornar imprópria para o nosso consumo, a gente não conseguir utilizar aquela água. Ter grande disponibilidade de água no território significa ter grande responsabilidade no cuidado dessa água, que é um recurso natural tão vital para a sobrevivência dos seres humanos. Então, se é um recurso que é tão importante para a sobrevivência dos seres vivos, dos seres humanos em si, então a gente tem que ter responsabilidade e um grande cuidado em relação a esse bem tão precioso que é a água. É imprescindível que os recursos hídricos sejam administrados de forma eficiente e responsável. Então, com planejamento que assegure a continuidade e limpeza dos cursos dos rios. Então, a gente tem que ter consciência da importância que as águas presentes, por exemplo, nos rios têm para o nosso dia a dia. Então, a gente tem que preservar esses ambientes, evitando, assim, a sua poluição. Políticas de saneamento básico, combate à poluição, diminuição de fertilizantes e agrotóxicos que contaminem o solo e campanhas de conscientização populacional sobre o consumo de água devem ser feitos com rigor e atenção. Então, todos os ambientes deveriam sim ser saneados, ter um saneamento básico, deveriam sim combater a poluição, diminuir a utilização de fertilizantes e agrotóxicos para evitar que ambientes sejam contaminados e assim as pessoas passam a ter uma consciência da proteção que essa água ela tem que ter para que a gente possa consumir esse bem sem nenhum problema. A poluição das águas / rios. Então, a poluição das águas é qualquer alteração em suas características. Então, pode ser uma alteração física, uma alteração química ou uma alteração biológica que possa vir a causar prejuízos à saúde da população. Ou também causar problemas em relação à fauna, que são os animais, tá? Então, milhares de rios hoje são poluídos por todo o mundo, todos os dias. E isso representa um problema muito grave, tá? Que a gente tem que, a cada dia, tentar combater esse problema. Quais seriam as possíveis causas da poluição das águas dos rios? Primeiro, a expansão urbana desordenada. Então, a gente observa que a população ela tende a crescer e está crescendo de maneira desordenada, não tem um planejamento, né, para inserir essa população, essas pessoas em locais adequados para a sua sobrevivência. O desenvolvimento também de indústrias, as atividades agrícolas, então são algumas das causas da contaminação, da poluição dessas águas relacionadas aos rios. Outro ponto também das causas seriam as atividades domésticas. Então, quando a gente está ali realizando as atividades nas nossas casas, a gente observa que a gente usa vários produtos químicos e esses produtos são liberados através do esgoto e pode chegar a rios e ocorrer a sua contaminação. As indústrias também, os ambientes comerciais também geram poluentes característicos que influenciam a qualidade da água. Então, faz com que a água não
tenha uma boa qualidade para assim poder ser utilizada pela população. A poluição dos rios, como eu tinha dito anteriormente, pode ser de origem química, física ou biológica. Então, a gente vai compreender a diferença de cada uma. A poluição química, ela é caracterizada por dois tipos de poluentes. Os chamados de biodegradáveis, que são aqueles produtos químicos que podem ser decompostos pela ação da bactéria. As bactérias vão lá e decompõem aquela matéria ali naquele ambiente. E a gente tem os poluentes persistentes, que é aqueles que persistem no ambiente em si, né? Que ficam lá durante muitos e muitos anos e chegam a ser tóxicos em relação a alguns organismos vivos, como por exemplo aí o mercúrio. Temos a poluição física, que já está mais relacionada com a poluição gerada através de sólidos, então plásticos, garrafas, alumínio. Quando a gente libera no meio ambiente em si, na água, forma-se o que a gente chama de poluição física. Temos a poluição biológica, que já está mais relacionada a organismos patogênicos, que são aqueles organismos que causam doenças, como bactérias, vírus e vermes, também podem estar presentes ali naquela água que está contaminada e pode gerar doenças muitas vezes graves para a população que consome aquela água. Fontes poluidoras dos rios. Então, várias são as fontes poluidoras dos rios. A gente pode destacar o lançamento de esgotos das residências. Então, muitas vezes, os esgotos não recebem o tratamento adequado que deveria receber para ser liberado para um ambiente, né? O lançamento também de poluentes através de indústrias e de ambientes hospitalares. Então, esse esgoto ele não recebe o tratamento adequado e é liberado da maneira que sai dessas localidades, causando uma intensa poluição. Esse esgoto, quando ele é liberado, ele tende a aumentar a quantidade de matéria orgânica presente ali na água. E isso não é bom, porque essa matéria orgânica, para entrar em processo de decomposição, vai fazer o uso do oxigênio. E isso vai prejudicar alguns seres que vivem ali naquele ambiente aquático, como os peixes, que podem chegar a morrerem. Além de tudo isso, vem o mau cheiro, tá? E os riscos à saúde pública, porque naquele ambiente que está poluído, naquele rio que está poluído, ali pode estar cheio de micro-organismos causadores de doenças. Então, tem que ter o máximo de cuidado em relação ao contato com essa água ou ao consumo dessa água, que possivelmente pode estar contaminada. Outra fonte poluidora é o depósito de lixo nos rios. Então, muitas pessoas não têm a consciência que o lugar do lixo não é os rios. A gente sabe disso, tá? Mas, mesmo assim, muitas pessoas resolvem descartar esses lixos ali em ambientes de rios. Esse lixo, ele é formado por resíduos sólidos e que vem principalmente das nossas residências e das indústrias. Esse lixo, ele tende a se acumular e provocar o que a gente chama de assoreamento dos rios. Quando ocorre uma chuva, o solo, a terra é carregada, o lixo também é carregado e fica ali dentro do rio, prejudicando a fluidez, ali o fluxo da água do rio, causando possíveis enchentes e até podendo ocasionar o desaparecimento desse rio. O uso de defensivos agrícolas é a principal causa de poluição dos rios no meio rural. Então, quando a gente fala de defensivos agrícolas, a gente vai lembrar dos agrotóxicos, tá? Então, hoje em dia, os agrotóxicos são muito utilizados na agricultura em si, com a função de evitar invasores
como, por exemplo, insetos que venham a danificar ali aquela plantação. Mas só que esses agrotóxicos, eles são formulados através de produtos químicos que podem ser direcionados aos rios e pode também contaminar o solo e trazer problemas graves. A gente tem também, como exemplo, os fertilizantes, que contêm em sua composição o nitrogênio e o fósforo, que vai ser utilizado com o intuito de fazer com que uma determinada plantação ela possa se desenvolver de forma mais rápida. Mas, com isso, esses fertilizantes também podem atingir os rios e provocar um desenvolvimento de uma superpopulação de algas. Então, pode surgir uma quantidade exagerada de algas, ocorrendo o que a gente chama de processo de eutrofização das águas. Então, eu vou deixar uma frase aí para que a gente possa repensar em relação ao meio ambiente, que diz que um planeta com água sem qualidade é um planeta sem qualidade de vida. Então, quando a gente não tem uma água que a gente possa utilizar, sabendo que aquela água é uma água boa, é uma água potável, que tem todas as características para manter a nossa saúde, quando a água não tem todas essas características, ela se torna uma água imprópria. Então, a gente tem que pensar nos cuidados que a gente tem que ter para manter essa água de maneira limpa no meio em que a gente vive. Até a próxima aula.